Prendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, os homens do terço. Hoje é o dia, sempre a segunda-feira, do encontro do terço dos homens com Nossa Senhora. Nós vamos, durante esse nosso novenário, como temos feito nos últimos anos, recordando as aparições de Nossa Senhora e o quanto isso traz ensinamentos para nós. E vamos começar, antes das aparições de Nossa Senhora, com as aparições, a aparição do anjo aos pastorinhos em preparação para a aparição de Nossa Senhora no ano seguinte. O fato é contado de modo especial pela Lúcia, que era aquela que recebeu a graça maior das aparições, porque tanto com o anjo quanto com Nossa Senhora, a Lúcia que via, que ouvia e que dialogava. A Jacinta apenas viu e ouviu, e o Francisco apenas viu, não ouviu nem a voz do anjo, nem ouviu a voz de Nossa Senhora. Depois a Jacinta e a Lúcia falavam, repassavam para ele. Primavera de 1916. E a Lúcia assim descreve: andando a guardar o rebanho numa propriedade chamada Cousa Velha, começou a cair uma chuva miudinha. Para nos protegermos, subimos uma encosta. A chuva passou em breve e voltou a brilhar o sol. E agora a descrição desse dia. Ao meio-dia, comeram a merenda e depois de rezarem com devoção, de modo muito abreviado, como eles faziam o terço, foram brincar. Era-lhes dito que sempre rezassem o terço, mas gostavam muito de brincar. Então, sentavam-se os três, e eles rapidamente, apenas pronunciando o início de cada oração, do Pai Nosso e Ave Maria, em pouquinho tempo terminavam o terço. E agora as palavras da Lúcia. Alguns momentos havia que jogávamos, e eis que um vento forte sacode as árvores e faz-nos levantar a vista para ver o que se passava, pois o dia estava sereno. Vemos então que sobre o olival se encaminha para nós a tal figura de que já falei. A Jacinta e o Francisco ainda nunca a tinham visto, nem eu lhes havia falado nela. A Lúcia conta que ela já tinha tido algumas visões daquele anjo, embora não houvesse diálogo, conversa, mas aquele personagem já lhe era um pouco mais conhecido. A maneira que se aproximava, íamos divisando as feições. Um jovem, nos seus 14 a 15 anos, mais branco que se fora de neve, que o sol tornava transparente como se fora de cristal, e de uma grande beleza. Ao chegar junto de nós, disse: não temais, sou o anjo da paz. Orai comigo. E ajoelhando em terra, curvou a fronte até o chão e fez-nos repetir 3 vezes estas palavras: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Depois, erguendo-se, disse: orai assim: os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. E deixando-os envoltos nessa atmosfera sobrenatural, o anjo desapareceu. Esse primeiro contato do anjo com as crianças envolveu os pastorinhos numa atmosfera muito sobrenatural. E aquilo de tal modo que nem eles tinham coragem de contar para ninguém, diferente do que vai acontecer nas aparições de Nossa Senhora, que no plano da providência de Deus, e assim precisava ser feito. Elas não vão aguentar e vão sair contando o que viram Nossa Senhora, mas guardaram em silêncio aquela visão do anjo. E começaram a repetir aquelas palavras, porque para nós é uma oração conhecida, muitas vezes já rezamos, mas a primeira vez que eles ouviam essa oração, e precisavam repetir para que não se esquecessem daquelas palavras do anjo.
Mas eu gostaria de destacar, né, nesse primeiro dia, que o tema é a oração, o amor à oração, essas palavras do anjo aos pastorinhos. Orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Cada palavra que as crianças ouviram nas aparições do anjo de Nossa Senhora, aquilo tocou profundamente no coração, na alma, né, das crianças. E levaram, né, o cumprimento daquilo, das ordens que haviam recebido do céu, né, com muita dedicação. Esse primeiro contato com o anjo já transformou muito a vida das crianças. E que eram muitas vezes encontradas logo depois em sacrifícios, em oração. E algo que muito convenceu as crianças do quanto elas precisavam rezar, a certeza que o anjo deu para elas, que os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. E o quanto isso é importante para nós. Quando nós rezamos, seja diante de uma imagem que é silenciosa, mas que tanto nos fala, por meio dos gestos, da sua beleza, da sua representação. Seja diante do Santíssimo, também aparentemente silencioso, mas quanto nos fala aos nossos corações, o Senhor vivo e ressuscitado, e que nos vê, que sabe aqui da nossa presença. Mas é importante nós termos a consciência disso. Aquilo que nós ensinamos de maneira muito simples às crianças. Rezar é conversar com Deus. E quando nós conversamos com alguém próximo, né, falamos, ouvimos, escutamos, falamos. E o quanto essas palavras, poderíamos dizer, tão simples, mas tão fortes, foram importantes para as crianças e para nós. Para que a gente não faça dos momentos nossos de oração apenas o cumprimento de um dever. Dada a nossa fragilidade, a nossa fraqueza humana, as orações que nós rezamos comumente, que nós decoramos, e é importante que a gente aprenda, né? A oração da Ave Maria, o Pai Nosso, outras orações que nós temos devoção, que a gente aprenda de cor para facilitar, e a gente reze onde a gente estiver. Mas são importantes sempre a gente recordar e lembrar dessas palavras para que o momento de oração seja sempre de fato uma conversa com o Senhor, uma atenção ao olhar de Nossa Senhora. A igreja é muito sábia, né, muito santa na sua liturgia e obriga os sacerdotes, né, durante a liturgia da Santa Missa, sobretudo na parte central, no cano da missa, que é o mesmo texto todos os dias do ano, com muito pequenas variações, mas normalmente é o mesmo texto todos os dias do ano. E naturalmente, né, pela prática, o sacerdote vai celebrar todos os dias e muitas partes da missa vão ficar decoradas. Mas a rubrica, né, do missal obriga que o sacerdote leia as orações que estão no missal. E mesmo se ele estiver celebrando sozinho em particular, ele precisa num tom de voz que ele se ouça. De maneira que, por decorar a oração naturalmente, não posso apenas correr os olhos assim e passar por cima das orações, das palavras tão santas e sagradas. Então o padre precisa olhar obrigatoriamente, mesmo sabendo de cor, essas orações precisam ser lidas no missal, não podem ser apenas pronunciadas de cor. E precisam ser, né, lidas de modo que o mínimo que ele possa, ao menos ele se ouvir. Para ter o cuidado de não atropelar as palavras, né, tão santas, tão sagradas da liturgia. Exatamente para cuidar, dada a nossa fragilidade e fraqueza e o hábito que muitas vezes pode nos fazer dizer rotineiramente as palavras. Guardemos essas palavras do anjo às crianças. Orai. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Nos lembremos disso, para que isso nos ajude a rezar com mais atenção, com mais piedade, com mais devoção. O recado não era só para as crianças, mas também para nós. E as crianças foram
adquirindo tanta fé no poder da oração, e essa certeza desse olhar, dessa atenção de Deus, de Nossa Senhora sobre elas, que foram depois conseguindo muitas graças, muitas curas, pela oração. Eu gostaria de citar um exemplo desse livrinho aqui, que é As Memórias da Irmã Lúcia. Ela vai falando sobre as crianças, sobre a Jacinta, sobre o Francisco, que logo ficaram doentes e morreram pouco tempo depois, o Francisco, depois a Jacinta. E ela conta um fato. A Jacinta estava internada e ela, sobretudo pela oração, né, aprendeu a gostar muito de Jesus e de Nossa Senhora. E um dia na sua doença, a irmã Lúcia conta, a Jacinta disse-me: gosto tanto de dizer a Jesus que o amo. Quando lhe digo muitas vezes, parece que tem um fogo no meu peito, mas não me queimo. E outra vez dizia: gosto tanto de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, que nunca me canso de lhes dizer que os amo. Uma criança, né? A Jacinta, nas aparições, tinha 7 anos, e aqui, em 1919, 2 anos depois, né? 9 para 10 anos. E havia avançado tanto na sua vida espiritual, compreendido esse amor de Deus, a Nossa Senhora, e na maneira como ela podia dizer e expressar, né, esse fogo que ardia no seu coração, queimava o seu coração, quando ela dizia muitas vezes a Jesus e a Maria o quanto os amava. E agora o exemplo, né, da oração. As pessoas começaram a ir às crianças pedindo orações, depois, no decorrer, para pedir a cura, alguma graça especial. Outra vez, diz a Lúcia, era um soldado que chorava como uma criança e se aproximou da Jacinta. Ele tinha recebido ordem de partir para a guerra e deixava sua mulher gravemente enferma na cama, doente e com 3 filhos pequenos. E ele pediu a Jacinta que pedisse a cura, ou a cura da sua esposa, ou que tirassem dele a obrigação dele ir para a guerra, para que ele pudesse cuidar da sua família. Aquele soldado ajoelhou-se, né, diante dela, e ela falou assim: vamos rezar o terço. Com o terço, nós alcançamos tudo de Nossa Senhora. Não chore. Nossa Senhora é tão boa. Com certeza, faz-lhe a graça que lhe pede. E depois de rezarem o terço, o soldado se despediu dela, confiante, e ela não se esqueceu, como ela disse, do seu soldado. No fim do seu terço, rezava sempre uma Ave Maria pelo soldado. Passados alguns meses, ele apareceu, voltou a ela, com sua esposa e seus 3 filhinhos, para agradecer a Nossa Senhora as 2 graças recebidas. Ele teve uma febre, e que ele tinha as vésperas de partir para a guerra, e assim, né, não lhe permitiram partir, voltou para sua casa. E a sua esposa havia sido curada por um milagre de Nossa Senhora. Vamos nós, prezados irmãos e irmãs, ouvirmos a voz, né, do céu, por meio do anjo, por meio de Nossa Senhora, acolhermos em nosso coração, aprendermos das crianças, né, já canonizadas, Francisca, a Jacinta, Marto, aprendermos a gostar de Jesus, a gostar de Nossa Senhora, pedirmos a Nosso Senhor que Ele nos dê o gosto pela oração e que a gente saiba apreciar a oração. E temos muita fé e confiança nessas palavras, porque Nosso Senhor faz referência a isso no Evangelho, que muitas graças, né, nós não conseguimos porque não sabemos rezar, porque pedimos com uma fé muito pequena. E se nós temos a certeza de que quando rezamos o coração de Jesus, de Nossa Senhora, está atento também à nossa voz, às nossas súplicas.
que isso faça crescer a nossa fé, a nossa confiança. E maior a nossa fé, a nossa confiança, mais graças nós alcançamos o céu, por intercessão, pela mediação de Nossa Senhora de Fátima. Amém.